Estamos de volta com a programação especial de aniversário de 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Seguimos juntos. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir. Estamos de volta com a programação especial de aniversário de 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Seguimos juntos. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar, programa Debate na Rio. Hoje, é claro, um programa totalmente especial em homenagem aos 52 anos da nossa amada Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. E por isso o nosso tema de hoje é esse, a emissora da fraternidade. A proposta da Rádio Rio de Janeiro é essa, fraternidade. Vamos falar sobre fraternidade aqui com grandes amigos, né? Um dia muito especial, recebendo aqui mais uma vez a Aloysio Guigino, emissora da fraternidade, Aloysio Guigino. Emissora da família espírita e não espírita, né? Emissora da família. E em toda a família, o que graça o tempo inteiro ou deve estar presente é a fraternidade. É o entendimento, é o amor fraterno, é a nossa relação, a nossa vida de relação, a nossa convivência, e é o que nós temos aqui através dos 1400 AM, pelo nosso digital, certo? Onde nós juntos buscamos, pelo esclarecimento, pelo entendimento, definir os caminhos que nós devemos seguir. Valdenir Francisco Cruz, Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, 52 anos, Valdenir. E como é da fraternidade? Só quem está aqui sabe o quanto essa rádio cria laços fraternos. Né? Me permita aqui até falar uma experiência de ontem. Nós ontem fomos fazer um trabalho lá no Pai Bem, lá de Oswaldo Cruz, eu e a Miranda. Posto de Assistência Espírita Bezerra de Menezes. E o quanto as pessoas ficam felizes, o quanto as pessoas ficam alegres em nos ver, nos abraçar, em falar na Rádio Rio de Janeiro. O irmão que estava dirigindo lá, eu fui para falar da rádio e não falei. Porque o irmão que estava apresentando o pessoal falou tanto da rádio que eu falei, não preciso falar. Ele já falou tudo da rádio. Então é realmente essa fraternidade, a gente vê isso muito na prática, não é só na teoria. Graças a Deus, na prática a gente vê essa fraternidade graçando no nosso meio. André Afonso Monteiro, seja muito bem-vindo, uma alegria ter o André aqui conosco. Essa fraternidade que a nossa rádio propõe aí, a emissora da fraternidade, é possível, André? Amigos ouvintes, internautas, uma alegria estar aqui, compartilhar desse momento aqui com você, Eduardo, Miranda, Aloysio, Valdenir. E a gente sente essa fraternidade, a gente nós vivenciamos aqui na Rádio Rio de Janeiro essa fraternidade. E eu entendo que em algum momento, nas diversas relações que nós temos, além aqui da Rádio Rio de Janeiro, a gente vai conseguir colocar essa fraternidade em prática. Ainda temos uma certa dificuldade, mas eu entendo que é um caminho que não tem volta. A gente vai conseguir vivenciar em plena fraternidade com todos, independente de religião, de preferências, mas vamos colocar essa fraternidade em prática. O Aloysio Guigino chamava a atenção, vocês estão vendo que tem um bolo bonito aí na frente. Vocês sabem que a rádio faz 52 anos, mas parece que quiseram homenagear Maria de Fátima Miranda pelos seus 1400 anos. E aí, Maria de Fátima Miranda, seja muito bem-vinda. Dizem que Maria de Fátima Miranda carregou Geraldo Jaquino no colo. Isso é verdade, Maria de Fátima Miranda? Não duvide. Você não sabe? Olha, mas na realidade são 52 anos, não é? Do Centro Espírita no Lar, porque a Rádio Rio de Janeiro é uma empresa.
precisa, necessita e deve contar com a cooperação de todos. Mas é um centro espírita que entra na sua casa às 6 horas, especialmente na hora da Ave Maria, convidando a reflexão à família. E existem casos e depoimento de família que estava em litígio, passando por momento grave nos bastidores domésticos, e foi justamente na hora da Ave Maria que alguém ouviu a mensagem e silenciou o atrito. Então, são esses valores que só sabem quem vive. Parabéns, Rádio Rio de Janeiro, e todos os ouvintes, porque é uma via de mão dupla. A rádio vai desde aquele que coopera cuidando do jardim, aqueles que dirigem materialmente e a espiritualidade que nos conduz. E o lar de vocês faz parte dos bastidores da rádio. E é isso aí, estamos juntos com vocês, mais um ano, mais um aniversário da rádio, mais um momento de confraternização. É um dia muito especial porque estamos entre grandes amigos, a rádio está em festa, eu tenho certeza que vocês que estão aí em casa também estão em festa porque entendem a importância desta emissora. O Valdenir destacava, e a gente percebe isso no dia a dia, trabalhando na rádio, frequentando as casas espíritas, e hoje, através da internet, ver o carinho que tantos companheiros que estão em outros estados do Brasil, nós recebemos mensagens do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, pessoas que conheceram a Rádio Rio de Janeiro, entre aspas, ao acaso. Estavam ali no YouTube, né, pesquisando temas espíritas e, de repente, viram lá uma chamada de um tema interessante, que lhes chamaram a atenção e conheceram a Rádio Rio de Janeiro. Nunca mais deixaram. Porque essa rádio é diferente. Nós, praticamente, não utilizamos nenhum recurso para monetizar os nossos conteúdos. As pessoas que estão hoje aqui, fazem parte da família Rádio Rio de Janeiro, chegaram, como nós chamamos na linguagem da internet, organicamente. Isto é, elas chegaram, encontraram e gostaram. Não houve nenhum recurso financeiro para que nós alcançássemos essas pessoas. E hoje elas compartilham conosco do nosso propósito de divulgar a fraternidade na Terra. Temos vivido momentos difíceis, mas a Rádio Rio de Janeiro atravessou todos esses períodos pregando a paz. A Miranda lembrava agora da oração da Ave Maria, né? Todos os dias, às 18 horas. A palavra de Geraldo de Aquino, eterna e eternizada naquela oração, pregando a paz universal, pregando a fraternidade entre os seres humanos. O nosso foco é a união. Não há como haver fraternidade se não houver união. Lá no finalzinho do Livro dos Médiuns tem uma mensagem pequena, mas extremamente valiosa. No capítulo que trata das dissertações espíritas, a mensagem de número 20 é a mensagem do Espírito São Vicente de Paulo. E ele diz o seguinte: a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, faz-se necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas precidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. E assim, ao longo de 52 anos, a Rádio Rio de Janeiro vem com essa proposta de união, de fraternidade, para vencer essa batalha que se trava no planeta já há muito tempo. São chegados os tempos. São chegados os tempos da grande transição planetária, aonde deixaremos de ser a Luísa Guigino, um mundo de provas e expiações, para nos tornarmos um mundo de regeneração, onde a paz e a fraternidade prevalecerá. Chegaram os tempos são chegados para a nossa transformação. Para a transformação do mundo é a transformação de cada um de nós.
Então, para que isto ocorra, nós temos que ter uma orientação, temos que ter uma luz que ilumine o nosso caminho, e a Rádio Rio de Janeiro contribui para que nós alcancemos ou nós tenhamos esta orientação. Quando nós caminhamos por uma estrada sem sabermos para onde estamos indo, nós estamos desmotivados. Quando nós entendemos a razão das coisas, por que devemos caminhar e cada vez com mais certeza daquilo que estamos fazendo, a força interior brota em cada um de nós. E é isso que a Rádio Rio de Janeiro se propõe a fazer. Não cria nada de que não seja ou não esteja ao nosso alcance, mas apenas nos relembra sistematicamente aquilo que nós somos, para que estamos aqui e o que devemos fazer enquanto estamos aqui. Essa é a grande proposta da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para todos nós programas dos mais antigos, Luz na Penumbra, certo? E a Rádio Rio de Janeiro, e esse título desse grupo de programas diários que nós temos na Rádio Rio de Janeiro, realmente funciona para nós como uma luz na penumbra. Aquilo que ilumina os nossos caminhos, aquilo que nos mostra diariamente livros da codificação, comentários, e sempre numa programação variada, aborda também os nossos problemas atuais, aborda também as nossas dificuldades do dia a dia, e à luz da doutrina dos Espíritos nos mostra caminhos. Esta é a finalidade da Rádio Rio de Janeiro, cada vez mais fazendo acender em cada um de nós, certo, a luz que ilumine os nossos caminhos. Vocês estão escrevendo aí, viram na tela, este homem é rebelde. Rebelde. Né? Ele é rebelde, Miranda, porque tá todo mundo aqui, eu que não estou ouvindo a Luiz, não estou ouvindo, eu tentei aproximar o microfone, ele tirou, mas tá tudo bem. Deixa, depois o Eduardo é que, né, faz a bagunça, mas tá tudo certo. A Luiz Guigino promete que na próxima fala dele, ele vai falar assim, frente do microfone. Não, eu vou ter uma fala mais fraterna com o Eduardo. Olha, nós estamos na emissora da fraternidade. Pois é. Valdenir Francisco Cruz, essa mensagem de São Vicente de Paulo: a união faz a força, sede unidos para serdes fortes. Esse até um dito popular, né? Unidos somos mais fortes, e isso é uma realidade, nós somos mais fortes, mas nós temos uma união que é muito grande com nossos milhares de ouvintes. Eu estava falando da programação de hoje. Eu hoje recebi uma mensagem de um ouvinte. Hoje não, ontem. Eu recebi uma mensagem de um ouvinte. Tá ruim meu microfone? Fala nisso. Então, vamos trocar. Esse aqui tem que falar bem de perto, viu? Senão o Eduardo vamos ver se sai aí. Saiu agora. Então, o som agora saiu. Que bom. Então, eu falo nesse aqui pertinho. Eu também tenho essa dificuldade aí de fazer isso, de convencer as pessoas a falar pertinho do microfone. Especialmente o nosso Antônio de Pado, que está ali. Né? Se afasta do microfone e o som não fica bom, mas eu estou falando aqui também em nome do Mauro, em nome do Antônio, que trabalha com a gente aqui. Mas está dizendo, eu recebi uma mensagem ontem de uma ouvinte dizendo que cancelou os compromissos dela de hoje para ela ficar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro o dia inteiro. Hoje é uma programação que eu não posso perder. Então, por isso eu cancelei todos os meus compromissos para hoje estar com vocês. É essa união que nos faz forte. A união dos voluntários, do diretor, do funcionário, dos ouvintes. É a nossa união. E como lembrou o Guidino, não estamos falando só para espíritas. Nós estamos falando para famílias. E é a rádio que toda a família pode ouvir. E ali na família é que precisa começar a verdadeira união. O verdadeiro laço de união entre os membros daquela família. André Afonso Monteiro, ainda nessa mensagem de São Vicente de Paulo, ele diz algo que para nós pode parecer utópico. Ele fala que para chegardes ao que estamos buscando, faz-se necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, e que somente as vossas qualidades sejam notórias.
e que o facho da amizade santa vos funda, ilumina e aqueça os corações. É a meta, mas o que fazer para chegar lá? É a gente abrir mão do nosso egoísmo, né, da nossa vaidade, dos nossos interesses próprios. É uma abnegação, abrir mão de uma série de questões para você poder colocar em prática essa vivência, essa fraternidade. Kardec, lá em A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, ele coloca que a fraternidade, a caridade, a benevolência são esses sinais que, quando os homens estiverem imbuídos, é sinal que essa transformação, que essa regeneração vai acontecer. Mas, para isso, a gente precisa primeiro acreditar que é possível, acreditar que aquele semelhante que a gente tem uma divergência, que a gente identifica um defeito nele, assim como nós também temos os nossos, ele é um irmão nosso, é filho do mesmo pai. E ainda que a gente tenha essa dificuldade de compreender o momento de cada um, mas que a gente possa ver, enxergar nesse irmão um ser humano, enxergar nele nessa possibilidade. E hoje a gente imagina o seguinte: eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus pensamentos, e o que eu penso é a verdade e é o que deve ser colocado em prática. Então, eu não quero aceitar o que a outra pessoa pensa ou o que ela quer, por exemplo. A gente vê isso, às vezes, até nas relações, nos casamentos. É um querendo impor ao outro o seu pensamento, a sua ideia e a sua vontade. Quando Cristo vem e fala para nós que façamos para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ou seja, né, que a gente vai agir para com o nosso semelhante da mesma forma que a gente gostaria que ele nos tratasse. Acho que essa primeira receita dessa fraternidade, para a gente conseguir isso da mensagem, é a gente agir com o nosso semelhante de uma forma. Imagine uma corrente seria, né? Se todo mundo fizesse para o outro, vou agir aqui com a Miranda, com o Eduardo, com a Luísa ou com o Valdeni, vou agir com eles da forma que eu gostaria que eles me tratassem. Não mais com o egoísmo, né? Não mais com vaidade, com orgulho, mas colocando não mais o André, o eu, o individual, mas o coletivo. O que é melhor para a nossa sociedade? O que é melhor para a Rádio Rio de Janeiro? O que é melhor para o meu casamento? O que é melhor para o meu local de trabalho? O que é melhor para a minha vizinhança? É isso que a gente tem que imaginar, porque muitas vezes o que é melhor para o maior número de pessoas não necessariamente é o melhor para mim, como uma pessoa individual. Então, a gente tem que colocar esse coletivo em primeiro lugar, o que é melhor para a sociedade. Me permita aí uma fala em cima da fala do André? Eu me lembrei aqui do capítulo 11 lá do Evangelho, item 8, quando Lázaro diz lá, né, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, deixou de ser a persona. Então, hoje não é o Valdeni. Hoje somos nós. Então, não é eu, né? Somos nós. Eu acho essa frase do Lázaro muito interessante, que deveria servir de baliza para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. Que forma um grande coletivo, né? Acaba se tornando um grande coletivo, como se fosse um coletivo único. Sim, né? Perfeito. É um único, é um singular, né? Um coletivo singular. Né? Juntamos todos e somos um. Nós todos somos um. Maria de Fátima Miranda. Eles estavam falando e nós estamos refletindo, e anotei aqui assim, porque, na realidade, ele nos convida à indulgência e à tolerância. E a nossa dificuldade é encontrar o caminho do meio nas relações para que nós sejamos tolerantes, verdadeiramente indulgentes. A nossa dificuldade é por conta do personalismo e das marcas lá de trás, nós somos coniventes a muita coisa, não é? E transformar a conivência agora em tolerância é um desafio para nós. Não é? Então, a indulgência e a tolerância não são omissão, nem aplauso, nem conivência, mas é buscar essa compreensão, porque nós também somos desafio para o outro. Conviver com Miranda não é fácil, não é? Aí essa personalidade ainda é bem complicada. E aí, Eduardo? Então, o Aloysio está concordando aqui, o Aloysio está concordando. Nós precisamos lembrar. E na vida de relação, olha,
quando as situações se faz e o outro se apresenta, o que ele traz ainda de defeituoso é dele. É departamento individual dele. Eu tenho que focar no meu defeito, porque também eu tenho. Se eu não tivesse, eu não identificava com tanta facilidade do outro, não é? Mas identificando, não só registrando, identificando e incomodando. Na hora que o defeito do outro se apresenta e me incomoda, é porque eu tenho uma sintonia com ele. Na hora que eu registro o defeito dele, analiso e procuro me corrigir, ou sendo mais prudente lidando com ele, isso é maturidade emocional. E aí nós vamos ver que estamos falando de fraternidade. Fraternidade é a inteligência bem aplicada. E inteligência bem aplicada é inteligência emocional. A nossa sociedade, já há muito tempo, vem muito dividida. Não nossa, a sociedade brasileira, como no mundo, né? Estamos vivendo uma época de polarizações políticas, ideológicas, religiosas. E a Rádio Rio de Janeiro, a Luiz Guigino, durante todo esse processo, ela veio tentando conscientizar os seus ouvintes, os internautas, de que sem a união não chegaremos a lugar nenhum. E a doutrina espírita, ela não pode ser dividida como algumas pessoas querem. Não existe espiritismo do lado A, espiritismo do lado B. A doutrina é uma só e os espíritas precisam estar unidos. Essa é a mensagem da Rádio Rio de Janeiro. A mensagem da Rádio Rio de Janeiro é uma mensagem espírita. E a mensagem espírita, acima de tudo, é uma mensagem de união, uma mensagem de reflexão, uma mensagem do entendimento, da compreensão daquilo que nós estamos, para que estamos aqui e qual o caminho que nós devemos seguir. A Rádio de Janeiro não se propõe a fazer lavagens de consciências, a de repetir e mostrar, faça isso com ameaças futuras, inclusive. Não é nada disso. Apenas que nós tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, que nós possamos receber, refletir e adotar aquilo que, em face do nosso entendimento, já está ao nosso alcance. Isso é indulgência. A indulgência é o momento é a compreensão do momento de cada um. A indulgência é nós entendermos que cada um de nós age de uma determinada maneira porque ainda está na fase de agir daquela maneira, mas que cabe a cada um de nós. Eu tenho uma maneira de raciocinar que eu procuro ser o mais racional possível, e por isso eu adotei a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina, acima de tudo, racional. E nós todos carregamos uma bandeira que diz assim: fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade, como entendia Jesus? 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Para o meu entendimento, que ainda é muito pequenininho, eu mudei um pouquinho a sequência dessa colocação. Certo? Em vez do BIP, eu botei o IPB. Certo? Então, por quê? Eu começo com a indulgência. Por que a indulgência? Porque se eu compreendo que o outro erra porque ainda está na fase de não ter aprendido e ainda cometer erros, eu entendo isso. Fica menos difícil eu perdoar. É o que acontece com nossos filhos pequenos, né? Eles agem de uma determinada maneira porque ainda não alcançam o entendimento da maneira correta e perfeita de agir. E nós não levamos conosco mágoas com relação àqueles atos loucos que muitas vezes eles cometem, né? Temos uma menos dificuldade para perdoar. E quando nós perdoamos pelo entendimento, ainda faltou um B nessa figura aí, né? Que é a benevolência, que é nós fazermos o bem. E o que é o fazer o bem? É nós esclarecermos, é nós estarmos juntos, é nós oferecermos a mão e o braço, o ombro, muitas vezes, para que nós caminhemos juntos. Esse é o papel da Rádio Rio de Janeiro. O papel da Rádio Rio de Janeiro é dar meios para um despertar de consciências. Através de quê? Através de um raciocínio, através do entendimento, ou pelo menos da dúvida com relação àquilo que nós ouvimos, e pela dúvida nós buscarmos esse esclarecimento. Quando nós nos esclarecemos, a indulgência passa a não estar tão presente em nossas vidas. E no meio dessa loucura coletiva, Valdenir Cruz, nós que passamos aí todo esse período juntos e sempre conversando muito, Valdenir sempre com aquela calma habitual dele, né, orientando,
muitas vezes fomos cobrados, né? Sobretudo indulgente, né? no período da pandemia, foi um período muito delicado, né? Para toda a sociedade brasileira. E algumas pessoas nos cobravam, vocês da Rádio Rio de Janeiro têm que se posicionar. Por quê? Dentro dessas guerras ideológicas, políticas, as pessoas queriam assumir lados e cobravam de nós, cobravam da Rádio Rio de Janeiro que ela assumisse um lado. E nós assumimos um lado, não é, o Valdenir Cruz? Que foi o lado de Jesus. Como é que é o lado do Cristo no meio dessa confusão toda? Eu sugiro aos ouvintes, capítulo 59 do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Emmanuel, que ele fala da política divina. Podemos ser políticos? Podemos. Claro que podemos. E isso foi uma coisa que eu ouvi quando cheguei na rádio. A pessoa que me trouxe aqui para a rádio, a Gilca Fernandes, que ela me dizia isso. O espírita pode ser político? Pode. Desde que a plataforma política dele seja o Sermão da Montanha. Então, e o Emmanuel, lá no capítulo 59 do livro Vinha de Luz, se eu não estou equivocado, é 59. Mas o título é A Política Divina. E ele coloca esses temas, ou esses termos, para podermos vivenciar. Então, qual é a primeira plataforma no político espírita? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E a segunda? Aí o Emmanuel vai narrando. 59. 59. Então, estava certo. Seja a muleta que ampara, seja o carinho, seja o respeito. E a doutrina espírita é tudo isso. Por isso é o consolador. Uma coisa que às vezes a gente esquece, isso passa meio despercebido no meio de nós. Mas ela veio para nos consolar. Não os espíritas, mas para consolar a humanidade. O muçulmano, o islâmico, enfim, qualquer religião, o hindu, qualquer. Não precisa ser cristão. A doutrina espírita veio para nos esclarecer e nos consolar, principalmente. E foi o que nós fizemos, ou tentamos fazer durante esse período, onde alguns irmãos equivocados tomam uma posição de a palavra deles ser a verdade. Até brinco com essas pessoas dizendo, tem duas maneiras de pensar, né? A minha e a errada. Então, se não pensa igual a mim, está errado. Então, e falam em inclusão, falam em direitos, falam em democracia, mas não admite a oposição, não admite a diferença, a divergência. E que nós tratamos desse período aqui, eu, Eduardo, o André, o pessoal do ao vivo aqui, né, do meio-dia, pega mais esses irmãos aí com essas ideias. Mas, felizmente, foram muito poucos e os que atacavam muito até... Acho que desistiram de atacar e chegaram à conclusão que não valia a pena, né? Mudaram. A fraternidade prevaleceu. Graças a Deus. E hoje, não vou dizer que não temos divergências, mas vivemos harmonicamente, fraternalmente, né? Fraternalmente vivemos bem. Ó, estamos chegando aí a quase 550 likes, hein? Estamos indo muito bem. Nossos likes em homenagem aos 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Agradecer aqui a vocês pelo carinho, com a lembrança do meu aniversário agora no dia 27. Gratidão a todos vocês que me mandaram mensagens 52 anos? Não, 47. Metade do 1400. 47 anos, entendeu? E as mensagens muito carinhosas, né? Conversava há pouco com o nosso presidente, Roberto Vitorino, né, do carinho que os ouvintes demonstram a todos nós. Né? É algo realmente que nos comove. O abraço que a gente recebe de pessoas que nós nunca estivemos juntos pessoalmente, mas que nos tratam como se fôssemos verdadeiros filhos, e né? A gente acaba irmãos. Sendo íntimo. Então, ontem eu falei isso. Eu sou íntimo da Clébia, sem nunca ter visto a Clébia. Né? Eu nunca tinha visto. Mas ela manda sempre mensagem para a gente sabe até as dores, sabe as dificuldades. Tudo, A gente gera uma intimidade. É a família Rádio Rio de Janeiro. É a família Rádio Rio de Janeiro. André, e dentre as polêmicas aí que nós tivemos que enfrentar em busca de implantar a fraternidade, tivemos até as polêmicas de que Allan Kardec era racista. Tivemos que enfrentar isso tudo. E aí o próprio Kardec aqui, no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, numa nota explicativa, olha a fala dele. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas. Essa é a palavra do próprio Allan Kardec, né? Acusado por alguns aí de racista, até de espíritas falando isso.
Pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhuma há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Até isso, André, em nome desta fraternidade e da verdade, nós também estivemos aqui à frente, mostrando a realidade do que é o verdadeiro espiritismo e do Allan Kardec, a quem tanto nós devemos e tem sido tanto atacado também. Uma vez eu fiz um comentário para uma pessoa e ela me respondeu da seguinte maneira, né? Muitas vezes o problema, o preconceito, está mais no olho de quem vê do que propriamente daquilo que você, do texto ou daquele fato, daquele acontecimento. E eu guardei aquilo. Então, o que ela quis me dizer? Que eu estava fazendo um olhar, o meu olhar era preconceituoso e não o que a pessoa estava falando ou dizendo. E aí a gente tem que analisar se essas críticas a Allan Kardec também não se enquadrariam nessa frase, né? Será que o preconceito está mais no olho de quem vê ou no que Kardec escreveu? E lembro também de uma passagem na pós-graduação. O professor lhe deu um texto para nós, um problema para nós estudarmos que não tinha nada a ver com o curso. A gente estava fazendo um curso da matéria A e ele deu um problema para a gente resolver que falava de uma outra disciplina. E, ao final, ele não estava preocupado com a resposta. Ele estava preocupado com a forma como nós chegamos até a resposta. Porque, segundo ele, nós já temos a ideia daquilo, a ideia pré-concebida na cabeça, e aí a gente vai, através do texto ou da lei, buscar respaldo àquilo que a gente já pensa. E eu me pergunto mais uma vez, será que também isso não é um caso? Será que a gente não está enxergando um problema onde não existe? Estamos buscando dentro do texto uma prova, digamos assim, de que aquilo que eu penso, Kardec é preconceituoso e está a prova aqui nesse texto que ele está dizendo. Então, a gente quem estuda profundamente a doutrina sabe que não há preconceito, não há, digamos assim, racismo nas falas de Kardec. Mas a gente está tão impregnado disso que muitas vezes, seja pelos acontecimentos, mas que a gente começa a enxergar problema aonde não tem. Deixa eu Fala, Valdenir Cruz. Que me veio outra mensagem do Emmanuel, capítulo 65, do livro Pão Nosso. Pão Nosso. Ele fala, geralmente, vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas dificuldades, não com a ideia primeira que a mensagem foi vazada. Então, nós vemos, ele usa o termo perturbação, de acordo com as nossas perturbações, capítulo 65 do Pão Nosso. É só dar uma olhada lá. Então, nesse caso, o Emmanuel diz, nós olhamos as coisas com as nossas lentes. Então, eu boto a minha lente e vejo, e aquilo vira verdade. E aí eu passo a impor que aquilo vire verdade a partir dali. E aí fica complicado. Miranda, fala, Luiz. Não, primeiro... Tá, só para responder aqui, Miranda, a Mônica Almeida... Não, é porque eu ia falar algo. Ah, tá. Fala algo, mas responde... Se Kardec tivesse sido preconceituoso, ele teria falido na missão dele aí, porque não haveria consolo. Não há consolo onde há preconceito. Sim. A Mônica Almeida diz o seguinte aqui, Miranda, que ela concorda com a Ana Pessoa de que nós devemos nos posicionar politicamente como seres humanos. Claro, somos... Sim. Todos nós devemos, claro. Sim. E ela diz o seguinte, espírita não é um ser alienígena, com certeza. Ele vive em sociedade. Errado é misturar a religião com a política nos centros espíritas. Eu gostei muito dessa fala da Mônica e também da Ana, porque assim, todos nós que estamos aqui, todos nós temos um pensamento político, isso é natural, é do ser humano. Nós não podemos transformar o outro em inimigo porque ele pensa diferente de nós. Aí é que está o grande desafio. O homem é um Dentro ser... da ideia de fraternidade que nós estamos falando, que é a missão da rádio.
O homem é um ser essencialmente político. O ser humano, ele é um ser político. Não tenhamos dúvida, não é? Porque nós somos cidadãos. Quando nós perdemos a cidadania, perdemos a dignidade. Mas não podemos esquecer que o ser humano cristão, ele deve eleger para a sua vida em sociedade, e essa sociedade parte dos bastidores domésticos, onde ninguém vê lá fora, que as mídias não mostram, mas o seu afeto conhece, não é? As nossas lutas, eles conhecem. Nós precisamos eleger para a nossa relação, seja onde for, a plataforma do Cristo, que o Emmanuel também coloca numa outra página. Então, a plataforma do Cristo ficou bem definido quando Jesus vem à Terra. Glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, essa deve ser a nossa política. Agora, em sociedade, precisamos fazer escolhas, que essas escolhas tragam a dignidade do cristão, porque aí não vai ter partidarismo, vai ter o posicionamento cristão em sociedade. Aloysio, aproveitando que você vai falar, é possível haver fraternidade quando se tem divergência? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um vota no candidato A, outro vota no candidato B. Dá para ter fraternidade assim? Ou é impossível? Esse é o trabalho da Rádio Rio de Janeiro. É nós sem preconceitos, sem partidarismos, sem que sejamos muito donos da verdade, nós colocarmos pensamentos fraternos, colocarmos pensamentos de união, colocarmos pensamentos para a nossa reflexão e deixarmos que a consciência de cada um trabalhe nesse sentido. Certo? Nós não somos donos da consciência de ninguém. Certo? Apenas nós colocamos, na maioria dos trabalhos que aqui são realizados, nós colocamos aspectos para nossa reflexão, porque todos nós, e dentro aí do pensamento que nós do conhecimento espírita que nós trazemos conosco, nós trazemos gravados na nossa consciência a lei divina, tá? Então são parâmetros, é a moral, e a moral é única. Então, se nós falamos, se nós exercitamos a nossa inteligência em cima desses valores, nós estamos dando recursos para que cada um reflita, pense e adote um caminho de acordo com aquilo que alcançou a luz no caminho de cada um. Esse, no meu entendimento, é o papel da Rádio Rio de Janeiro, que vem sendo realizado há 52 anos e que o Cristo realizou há milênios atrás. Gostei muito aqui, a Valdenir Cruz, da fala do Murilo Cabral de Brito, a quem nós mandamos um abraço. Ele fala: Jesus se posicionou politicamente a favor do bem e do amor ao próximo, inclusive amar aos que nos querem mal. É a política divina. A política divina. Amar aos que nos odeiam, amar os inimigos. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem. Isso é política. Isso é a política do Cristo. A política do Cristo. Quando nós estivermos com essa política internalizada, não precisa nem de lei mais. Não precisamos mais de parlamentos. Nós vamos ser os nossos administradores, nossos governadores. Né? É o Cristo vive em mim, lá na fala do Paulo. Né? Já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. Quando o Cristo viver em mim, não preciso mais de lei. Eu não preciso de centro espírita, não preciso de igreja, porque eu sou o templo. Cristo não habita em mim? Então, eu sou o templo. Mas até lá a gente ainda precisa de todas essas nuances pelas quais temos que passar. E em cima disso, nós vamos lembrar de uma outra passagem muito conhecida de nós todos, quando Jesus diz a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Isto é, pare com essa divergência e essa agressão àquele que está agindo de modo contrário ao seu pensamento. É isso que nós temos que adotar em todos os setores do conhecimento e da vida humana, da nossa vida de relação. É isso que nós temos. Isso é a indulgência, isso é a fraternidade que a nossa rádio procura transmitir, a emissora da fraternidade. André Monteiro, nós já passamos de 600 likes, mas o pessoal reparou aqui que o Valdenir e o Aloysio ainda não deram like. E fora do like não há salvação.
Você acha que há perdão para o Valdenir e para o Aloysio Guigino que não deram like ainda? O Valdenir vai tentar se redimir agora. Direito de defesa. Eles vão ter que voltar aqui tantas quantas vezes forem necessárias até dar o like. Sempre há uma oportunidade para recuperação. Eduardo, o Miranda vai ter alguma prenda diferente quando chegar aos 1000 likes hoje? Não, a Miranda está numa situação delicada, anda deprimida, porque a mochila dela está rasgando, entendeu? Uma situação muito triste, mas nós estamos aqui, né? Se chegarmos aí aos 1000 likes, vamos providenciar uma mochila nova para a Miranda, ela merece. Ela tem que ser uma mochila feita com material especial. Pronto, 614 foi o meu. Então, redimido aí, o Valdenir Cruz deu 614 e o Aloysio está enrolado ali ainda. Vai sair o like dele. Vai ter que reencarnar. Vai sair. Mas fala aí, André. 615. 616, Pronto, então está redimido. E aí, André, a gente estava falando da questão do amor, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Jesus manda amar até o inimigo. E a gente não consegue amar o companheiro porque ele politicamente pensa diferente de nós. A nossa sociedade está doente. Eu lembro também de tinha um grupo de WhatsApp só das esposas dos amigos, né? Os homens começaram a falar muito de futebol, aí as esposas foram saindo e montaram um grupo só delas, né? E aí, em determinado momento, alguma das participantes lá queria falar de política. E eles usavam aquele grupo ali para falar coisas do dia a dia, de casa, né? Ela até usou um termo, vocês ficam com esse papo Marisa, o Brasil pegando fogo é por causa de política e vocês não querem discutir. E assim, tinha tanto de um lado, pessoas que eram radicais para um lado, como pessoas que eram radicais para o outro. Então, o que se via, o que normalmente você vê, é que as pessoas não querem conversar, não querem debater. Elas querem impor as suas ideias e que estão certas. Então, essa questão dessas divergências, a gente tem que imaginar, será que eu tenho a educação necessária para conversar sobre esse determinado assunto? Será que eu tenho o controle, o equilíbrio emocional para construir uma conversa que possa chegar a algum ponto, ou essa conversa vai acabar num conflito, numa discussão, numa divergência, e as pessoas perdendo aí as amizades, né? Grupos até de família que foram familiares que deixaram de falar por causa de política. E aí você vai fazendo justamente quando Jesus vem falar do amor ao próximo, o amor é algo que está muito distante ainda de nós. A gente pode ter assim, uma centelhinha desse amor, pelo menos eu falo por mim. Então, capítulo 90 do Vinho de Luz. A gente pode ter uma centelhinha desse amor, né? O Emmanuel fala isso. É uma centelha que atravessar a nossa muralha de egoísmo. A gente tem essa centelhinha. Então, você vai ali por um filho, por uma mãe, por um pai, por um amigo. Você pode até desenvolver algo próximo. Mas esse amor nessa essência, que a gente teria que desenvolver em tudo, talvez aí a gente não vai reencarnar mais aqui, né? A gente vai ser para um outro plano, para um outro momento. Porque esse amor a gente só tem ali essa centelhinha. E é ele que nos mantém ainda nessa centelha que está ali viva, é que nos conduz. Mandar abraços coletivos aqui, né? São muitas as pessoas participando, já estamos chegando a quase 700 likes. Gratidão a todos vocês aí que compartilham, que dão like, que ajudam a divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Miranda, a rádio já salvou a vida de muitas pessoas. E algumas pessoas estão relatando aqui. Eu lembro, por exemplo, do nosso Djalma Santos, a quem nós queremos prestar essa homenagem também no dia de hoje. E o nosso ouvinte, Luiz Felipe Coelho, a quem eu mando um abraço, a dona Ângela, sua mãe. Luiz Felipe, quando veio aqui na rádio a primeira vez, ele relatou que a vida dele foi salva através ali da fala, né, do microfone de Djalma Santos. Quantos e quantas pessoas, através desses microfones, tiveram aí as suas vidas restauradas através dessa emissora da Fraternidade. Então, o Felipe contou isso para a gente, Luiz Felipe Coelho, e a vida dele, né, ele dizia, graças ao Djalma, naquele dia, naquele momento, no momento mais difícil em que eu estava decidido, o Djalma falou algo que fez com que eu conseguisse resistir.
São os bastidores domésticos da realidade dos nossos ouvintes. No caso do Felipe, tem o Djalma e tem também a maneira carinhosa e atenciosa do Gerson com ele, não é? E nós vamos refletir que, nesse momento, tem ouvintes nossos que estão, até alguém ou ligando pela primeira vez o rádio, está vivenciando alguma coisa que só ele sabe. Não existe uma dor maior do que outra, porque cada um tem a dor na intensidade da sua necessidade. E nós nunca vamos poder avaliar de fora, né, a extensão e a profundidade da dor do outro. Mas são muitos aqueles que têm gratidão à rádio pela maneira como conseguiu tocar os corações. Já falamos outras vezes aqui, não é? Que depoimentos de espíritos desencarnados em reunião mediúnica, um deles narrando que estava em um leito, impossibilitado de falar, de se locomover, e a cuidadora colocava a rádio Rio de Janeiro enquanto fazia os cuidados dele. E aquilo irritava, incomodava muito, mas ele não podia nem reclamar, ele não tinha como expressar o desagrado dele. E, ao longo do tempo, aquela mensagem foi convidando a uma reflexão. E ele já desencarnou um pouco mais harmonizado e compreendendo a necessidade daqueles dias. Tem depoimento de um outro espírito narrando que, quando ele acordou após o desencarne, ele ouvia sons que saíam das paredes do ambiente, e eram os sons da rádio. Então, somente a alma sofrida e que recebeu o alento consegue entender o significado da palavra que chega até ele através da rádio. É isso aí, ó. Trouxemos agora o nosso amigo Ricardinho Costa, não é isso? Ricardo Costa. E cadê o nosso... Robertinho. Ele está lá nos bastidores, tá, então aqui tá assistindo bom. A gente. Então ele vai cantar uma música pra gente, e o pessoal tá levantando uma hashtag aqui no YouTube. Já estamos com quase 700 likes. E a hashtag é Mochila Nova para Miranda com os 1000 likes. Misericórdia. Então, vamos ver aí uma mochila nova. Com fio de aço, né? Com fio de aço, né? Porque essa tem que durar pela eternidade. Qual a música nós vamos cantar aí agora, Ricardinho? Bom, como Jesus... Eu chamo de Ricardinho porque é o amor, entendeu? Ricardo Costa. Então, falando de amor, vamos falar então de Jesus. Vamos né? falar de Jesus. Tu és Jesus. Começa com o mar da Galileia e as gaivotas. Tu és eterna luz da minha vida. És o sol de cada novo amanhecer. És o mestre que conduz a minha história. És o exemplo que preciso para viver. Senhor Jesus, tenho tanta gratidão para te dar. Não sei bem ao certo como te retribuir. Então abro o coração para cantar, Senhor Jesus. Às vezes perco minha voz falando com você, por sentir tua presença e me emocionar. Mas sei que tu me entendes pelo meu olhar, pelo meu olhar. Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. E em cada instante, a cada despedida, em minhas orações tu me levas sempre ao Pai. Tu és o governador da terra, és o universo de amor e
és oceano de bondade, és quem morreu por nós na cruz. Tu és o Espírito Supremo, és o alicerce de sustentação, és o valor do amor extremo que mora em cada coração. Tu és o governador da terra, és o universo de amor e luz, és oceano de bondade, és quem morreu por nós na cruz. Tu és o Espírito Supremo, és o alicerce de sustentação, és o valor de amor extremo que mora em cada coração. Tu és Jesus. Obrigado. É isso aí. Ricardo Costa vai voltar no segundo bloco e eu quero deixar esses minutinhos finais do primeiro bloco, porque o Valdenir tem que sair, o André tem que sair. Valdenir, sua mensagem aí para os nossos ouvintes nesses 52 anos da amada emissora da Fraternidade. A mensagem é que continuemos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos com todo o esforço, com toda a dedicação, errando, acertando, mas estamos de boa vontade. Estamos nos colocando aqui de corpo e alma à disposição da rádio. Então convido os ouvintes para continuarmos. Nós estamos vencendo, nós estamos sendo vitoriosos, então vamos continuar nesse caminho. André Afonso Monteiro. Muitas vezes a gente faz com que a culpa, né, por a gente ainda não atingir vivenciar determinado sentimento, isso pode nos trazer esse complexo de culpa. Mas, até enaltecendo aqui o que o Valdenir acabou de falar, que a gente se recorde de Paulo, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, as mãos sangrentas, né? Que a gente se levante e continue na nossa caminhada. E obrigado aqui, Eduardo, por essa possibilidade de estar aqui hoje, e que Jesus continue a nos abençoar. É isso aí. Então, ó, o intervalo é rapidinho. Tem muitos companheiros aqui fora, pessoas maravilhosas que vão participar com a gente nesse segundo bloco. Continuem conosco. Esqueceu de dar o like? Vai lá, corre, dá o like, compartilha esse programa. Vamos comemorar. Hoje é um dia muito especial, 52 anos da emissora da Fraternidade, a nossa amada Rádio Rio de Janeiro. É rapidinho intervalo e já já voltamos. Debate na Rio. Estamos apresentando programação especial de aniversário de 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos de fé, emoção, informação e histórias com você. Parabéns, Rádio Rio de Janeiro, pelos 52 anos de divulgação da doutrina espírita. Eu, Cosme Deolindo, apresentador do programa Jesus Sempre, quero parabenizar a cada um de vocês que nos ajudam a disseminar os postulados da doutrina dos espíritos. Parabéns a todos que nos acompanham. Continuem divulgando essa rádio, que é a Rádio da Família, a Rádio da Fraternidade. Parabéns, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos. junto com você. A rádio que toda família pode ouvir e assistir. Rádio Rio de
Rádio Rio de Janeiro, 52 anos de fé, emoção, informação e histórias com você. Oi, eu sou a Fátima Verri. E eu sou a Sueli Guimarães, do programa Uma Bandeira para o Futuro. Então, hoje é dia de comemorar. Nossa rádio está em festa, 52 anos no ar. É agradecer o que nos resta. Nosso coração é só alegria, fazer parte da emissora que leva amor e harmonia. Ergamos uma bandeira para o futuro, parabenizando aos funcionários, voluntários e ouvintes, seja criança, jovem ou maduro. Que a doutrina aqueça o coração, que o trabalho edifique a vida, que o sorriso expresse a emoção da pura gratidão. Por isso, viva a Rádio Rio de Janeiro! Isso, parabéns para todos, muito bom! Muito bom, parabéns Rádio Rio de Janeiro! Rádio Rio de Janeiro, 52 anos, junto com você. A rádio que toda a família pode ouvir e assistir. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos de fé, emoção, informação e histórias com você. Alô, gente amiga, gente querida, Roberto Dutra, da família da Rádio Rio de Janeiro. Que prazer estar com vocês. É uma alegria estarmos completando 52 anos. Que alegria ter vocês o tempo todo. Continue ouvindo, assistindo pelas redes sociais, a Rádio Rio de Janeiro. Apoie a Rádio Rio de Janeiro. Somos todos uma família. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos. Uma rádio que toda a família pode ouvir e assistir. Um abraço. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos. junto com você. A rádio que toda a família pode ouvir e assistir. Estamos de volta com a programação especial de aniversário de 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Seguimos juntos. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e assistir. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, estamos de volta ao programa Debate na Rio, hoje em comemoração, dia mais do que especial, aos 52 anos da Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da fraternidade. Agora tá mais bonito ainda aqui, né? Tá mais bonito ainda. Olha quantas pessoas chegaram aqui, além de, claro, Maria de Fátima Miranda, que continua conosco, e a Luiz Guigino. Temos agora ele, João Luiz Pessoa. Falar bem pertinho do microfone, não faça igual a Luiz Guigino, fala bem pertinho aqui, né? O João, que algumas pessoas já estão falando aqui, perguntando, João, e o feirão da rádio, quando é que vai ser, né? Acho que o grande momento de fraternidade nosso, né? Nosso tema de hoje é a emissora da fraternidade. A fraternidade é quando a gente se reúne, quando a gente se abraça, a gente se vê. E o feirão da Rádio Rio de Janeiro, que acontece normalmente no final do ano, tem sido uma grande marca desse momento de encontro, de fraternidade. E o João está sempre aí nos auxiliando a organizar esse evento. Seja bem-vindo, João Luiz Pessoa. Eu agradeço muito poder estar aqui, junto de tão ilustres pessoas, companheiros do movimento espírita, e procurando dar ênfase ao feirão, porque é um evento que precisa de todos os companheiros do movimento espírita, e nós estamos aqui para convocar aqueles que ainda não se movimentaram, que ainda acham difícil ir a Niterói, né? Então, vocês que são do lado de cá do Rio da Bahia da Guanabara, precisam aderir, porque nós estamos acreditando que vamos ter um evento mais dinâmico ainda, muito mais bonito do que os que a gente já realizou. Então, seja muito bem-vindo, e a gratidão da Rádio Rio de Janeiro e de todos os ouvintes, internautas que sempre aproveitam. Acho que é o maior evento que nós temos hoje, é o feirão, que é realizado em Niterói. Você já falou o dia,
Horário? O dia já... Chega mais perto aí, João. Já foi falado muitas vezes, mas será no dia 10 de dezembro. É sempre o início do mês de dezembro, será o segundo domingo, né? Porque facilitou um pouco a escolha, 10 de dezembro é uma data que facilita para todo mundo. Não pode ser muito próximo de dezembro, do Natal, e nem muito antes, cá para novembro. Então, ficou uma data muito, muito bem escolhida. E o horário é o horário de sempre. Começa de manhã às 9 horas e vai até às 17 horas, com a presença de... Todos nós. Todos nós. Com a rádio, se possível, a rádio inteira lá, não é? Com certeza. Inclusive a Luísa Guigino. Conselheiros, diretores, presentes. É isso aí, de João para João. Então, João Menezes. João Menezes, seja muito bem-vindo, João Menezes. O que dizer aí da nossa Rádio Rio de Janeiro nesses seus 52 anos, a emissora da fraternidade? Isso. Quando eu estava entrando na sala, estava saindo o João Nogueira. Ele falou, nossa, tem muito João, né? Hoje, né? E quem conhece eu e minha esposa, Jane Chantre, que vai falar aqui daqui a pouco no meu lugar aqui na cadeira, sabe que nós trabalhamos em defesa da vida desde a concepção, né? E com relação aos 52 anos da rádio, eu quero dizer que eu sou ouvinte da rádio desde a concepção. Porque quando ela foi fundada, há 52 anos... Eu pensei que você ia falar que era desde antes da Miranda, aí eu ia ficar assustado. Desde antes da concepção. Então, quando a rádio foi fundada, eu estava na barriga da minha mãe. E a minha mãe participou ativamente, ali, junto com meu pai, da fundação da Rádio Rio de Janeiro, né? Eu estou com 51 anos, então eu estava ali, sementinha na barriga da minha mãe, já era eu, né? E estava ali participando da fundação da Rádio Rio de Janeiro. E já que você apresentou, você é um cavalheiro, deixa a Jane sentar agora para ela falar também, né, Jane? Aproveitar, porque a Rádio Rio de Janeiro, o Gerson Simões Monteiro, aqui, ó, você pode passar, Jane, pode passar, bonita, pode passar, não tem problema não, ainda passou desfilando ainda, ó. Você vê que ela passou no estilo, né, desfilando. O nosso Gerson Simões Monteiro sempre falava, né, que a Rádio Rio de Janeiro estava aqui em defesa da vida. E a Jane tem sido uma grande guerreira, batalhadora, junto com o João Menezes aí, em defesa da vida, a nossa emissora da fraternidade, a grande mensagem. Seja bem-vinda, Jane Chantre. Muito obrigada. É uma alegria participar aqui da Rádio Rio de Janeiro. E você me falou que o tema hoje é fraternidade, né? E isso é muito bom, porque a nossa campanha não tem coisa mais fraterna do que você ajudar a colaborar com a defesa da vida. E das duas vidas. Quando nós falamos em defender a vida, a gente não fala somente da vida do bebezinho no ventre, né? A gente fala da vida da mãe também. Inclusive, nós temos um trabalho de apoio à gestante, né? Lá em Queimados, quem quiser. Nós estamos sempre precisando de voluntários, né? Da evangelização até a manutenção, para poder somar esforços, né, de fraternidade nessa nossa luta em defesa da vida. E eu queria também chamar a atenção para uma situação em que o nosso Brasil está vivendo, né, porque a defesa da vida ela parte por diversas fases, diversos campos, né? E nesse exato momento, além de nós procurarmos trabalhar com as orações, que são muito bem-vindas e serão sempre, né? Do apoio à mãe, ao bebê, nós precisamos estar atentos à questão também do que se passa no legislativo, né? Porque existe uma ação em curso no Supremo Tribunal Federal que chama-se ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, né? Isso está colocando uma ameaça muito grande ao direito do bebê reencarnar, porque nós estamos falando aqui de reencarnação também, né? E essa ADPF, ela coloca em risco não somente a vida do bebezinho dentro do ventre, porque ela pede que seja descriminalizado, ou seja, que deixe de ser crime o aborto até os 3 meses de gestação. 3 meses a criança já está toda formada. E mesmo assim, se não fosse somente isso, né, coloca em risco também a vida da criança já nascida, em relação também à eutanásia, infanticídio,
é um programa, é um assunto que eu até peço licença aos senhores e às senhoras, né, para abordarem mais nos seus programas, porque corre um risco altíssimo, porque isso vai voltar para o plenário dentro de mais ou menos 70 dias. Então, se isso acontecer, nós temos 70 dias para trabalhar para que o aborto não seja legalizado totalmente no Brasil. E Chico Xavier disse que se o aborto for legalizado no Brasil, viria a guerra. Então, nós estamos falando de fraternidade. Então, é chegado o momento de abraçar a vida desde a concepção, porque é um momento de fraternidade para com esse assunto. Você tinha falado também, Jane, em relação à eutanásia, que corria o risco de entrar tudo num pacotão só, não é isso? Exatamente. Explica isso aí pra gente. Posso explicar assim. É um pouquinho demorado, tá? Não, rápido. Rápido, tá. Resumido. Então, eu vou resumir. Quem fala muito aqui é a Miranda, e a Miranda tá calma hoje, eu vou entendeu? Resumir. Eu vou resumir. O que dizem, né? Essa DPF, quando ela pede a descriminalização do aborto, ela apresenta argumentos. E o argumento que ela apresenta, né, dito por eles, né, os argumentos ditos, é que o embrião não tem direitos fundamentais em comparação à mulher. Por quê? Porque, segundo eles, o embrião não é pessoa. Mas isso é um equívoco, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. É um tratado internacional em que diz que pessoa é todo ser humano. E o bebê dentro do ventre é um ser humano. E como eles dizem que não é pessoa, dizem que para ser pessoa é preciso ter 3 critérios. Ser humano, isso o bebê já é, mas precisa nascer com vida. Ora, está desconsiderando a criança dentro do ventre, que já se tem, através das ultrassonografias, o bebê já chora, o bebê já ri. Ok. O segundo critério para ser considerado pessoa constitucional é ter autonomia. Uma criança, né, dentro do ventre não tem autonomia. A mulher tem, mas a criança também tem seus direitos. Ela não, e se isso passar, a criança não tem autonomia nem aos 3 meses de gestação, nem aos 9 meses, nem depois de nascida. Nós estaremos falando aí sobre aborto, infanticídio, porque aí está se colocando em risco também a criança já nascida. E pasmem, já existem revistas internacionais que defendem o aborto da criança de 1 ano, 2 anos. Nós não estamos falando de coisas que não acontecem. Parece ser um filme macabro, mas é real. Está lá na DPF 442. E você me perguntou sobre a eutanásia. Os doentes, né? Eles têm autonomia? Os doentes crônicos, os idosos. Nós estamos caminhando para um Brasil envelhecido. Que em cada vez mais o Aloysio ficou preocupado aqui quando você falou dos idosos, entendeu? Você cuidado com a fala agora. Cada vez mais os idosos serão dependentes. Se estiver no hospital, né, dependendo de um equipamento, né, e vai se olhar assim, não, mas ele não tem autonomia, a gente precisa desligar. Ok, entendeu? Eutanásia. E também, gente, o terceiro critério que apontam é que a criança, em comparação à mulher, né, não tem, né, a mulher já construiu uma vida na sociedade, né, precisa ter valor comunitário. E a criança dentro do ventre ainda não tem valor comunitário. Ela precisa nascer, crescer e mostrar a que veio na sociedade. Então, a criança também não tem valor comunitário. Mas não tiveram valor comunitário também um dia os escravos. Nós tivemos na sociedade também, né, o Holocausto, em que pessoas não eram comparadas como não tendo valor comunitário. Isso é muito sério. Então, a fraternidade que nós precisamos ter é agora. Nós precisamos nos unir em oração, em mobilização, né? Agora nós falaremos, todos aqui estamos caminhando para um ano eleitoral, ano que vem, mas procurem agora. Não estou falando de partido A, B ou C, mas procurem seus vereadores políticos e falem isso, para que eles façam se representar
Enquanto povo, vocês votaram neles para que eles representassem os nossos anseios. E os nossos anseios agora é de proteção à vida. A vida do bebê, a vida da mãe, a vida daquele que não tem autonomia e aquele que precisa nascer para mostrar e ser útil à sociedade. Então, pessoal, isso é muito sério. Conto com os nossos pares e conto também com os nossos ouvintes. Aqueles que não puderam ajudar, orem. Porque Chico Xavier falou que se o aborto for legalizado no Brasil, estaremos em guerra. A fala da Jane pode ter sido um pouco demorada, mas é fundamental. Porque ela está falando do que a Rádio Rio de Janeiro defende. Nós estamos aqui para isso. É a fala de Gerson Simões Monteiro, é a fala de muitas pessoas. Porque não adianta ficar falando só de festa. Hoje é um dia especial, mas nós temos que festejar a vida também. Nós temos que festejar os nossos valores cristãos que estão sendo solapados. E nós não vamos ficar calados. Doa a quem doer. Então, gratidão, Xane. Jane Chantre, firme na luta. Vamos em frente. Lidiênio, esse é o decano. A Miranda é a decana. E ele é o decano. Seja muito bem-vindo, Lidiênio. Você que está aqui desde antes de tudo começar, fala tudo que você sabe desta amada emissora, a Rádio Rio de Janeiro. Se eu falar tudo que eu lembro... Não, você vai resumir isso em 5 minutos. Nada muito difícil. Lidiênio Barreto, seja muito bem-vindo. Tá, obrigado aí, é uma alegria nós estarmos aqui participando desse programa, desse dia, que a nossa emissora completa mais um ano de existência. E lembrando que nós convivemos com o Geraldo de Aquino, passo a passo, não só em termos de rádio, mas também da assistência à Cristã Espírita Paulo de Tarso, porque todas as vezes que o Geraldo de Aquino tinha que entregar uma cadeira, ou em Nilópolis, ou ali nas adjacências, ele telefonava lá para casa, a gente marcava um ponto certo e saíamos dali para fazer a entrega, porque o Geraldo, o filho dele, que realmente dirigia a chamada Margarida, que era rural, né, e levava as cadeiras, e a gente saía então para localizar as pessoas e entregar as cadeiras. Então, isso nos foi muito gratificante e continuamos aqui. Inclusive, aproveitando também a oportunidade, quero dizer que a União Municipal Espírita de Nilópolis, que é o segundo Conselho de Unificação do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, vem realizando, isso já tem, nós tentamos fazer as contas, mas temos mais de 20 anos, o chamado Domingo Especial, que foi uma proposta, um companheiro que foi presidente aqui da rádio, Elmo Queiroz, foi o Elmo Queiroz que criou esse dia, que seria um dia, um domingo, em que o movimento espírita fizesse eventos em benefício da rádio. Todo o movimento espírita do Estado. Só que a própria rádio, com o tempo, deixou de divulgar, as instituições não aderiram e só ficou a UME. A gente está de pé até hoje e faremos mais um domingo especial, agora no dia 12 de novembro, domingo próximo, agora não esse próximo, mas não, o seguinte, lá no Recanto de Paz, em Mesquita, que fica na Rua Manuel Duarte, 1226. Então, já estamos nos programando, nos organizando, e esse ano não será vendido convite na portaria. Portanto, quem estiver interessado, telefone, depois o João vai dar o número de telefone dele, para poder reservar os convites. Dia 12 de novembro, de 9 também às 17 horas, o horário é o mesmo lá do feirão, no Recanto de Paz, em Mesquita. Lidiene, a sua voz é marcante aqui na Rádio Rio de Janeiro, e a sua voz sensibilizou a muitos ouvintes quando você deixou uma gravação, não tem muito tempo, fazendo um apelo a todos aqueles que amam a Rádio Rio de Janeiro para que contribuíssem com a Rádio Rio de Janeiro. E você, ao longo de todos esses anos, você tem sido um batalhador na divulgação da rádio e na obtenção de recursos para a nossa emissora da Fraternidade.
E eu queria que você aproveitasse agora, de viva voz, ao vivo, para reforçar isso, né? Porque toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela só é possível e ela só está sendo realizada nesse momento graças a cada um de vocês que, ao longo desses 52 anos, contribuíram. É inacreditável, mas é verdade. A Rádio Rio de Janeiro, ela é mantida há 5 décadas pelo amor daqueles que a ouvem. Antes era só o radinho. Hoje é o radinho, é o app, como diz o meu filho. Pai, você fala aplicativo, é app, tá bom, é o app. O app da Rádio Rio de Janeiro Oficial, é a internet, é o YouTube. Estamos aqui com quase 900 likes. Isso tem sido muito importante na divulgação, porque graças a esses likes, aos inscritos, né, estamos com quase 45 mil inscritos no YouTube, muitas pessoas vão conhecendo a rádio, porque a própria plataforma, através dos seus algoritmos e da inteligência artificial, ela divulga. Quanto mais o algoritmo identifica que tem like, que tem comentário e que tem inscrito, ele automaticamente divulga gratuitamente. E a pessoa vai chegando e conhecendo a Rádio Rio de Janeiro. E uma coisa a gente diz, quem conhece a Rádio Rio de Janeiro não larga mais. Lidiane, qual a importância dessa contribuição que você sempre tem chamado a atenção para a manutenção da nossa emissora da Fraternidade? Eu conheci um pequeno empresário que tinha uma pequena indústria em Mesquita, que é o local onde fica o Recanto de Paz, né? E ele fechou a firma, né? E ele fala uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele disse assim, Ligênio, o lucro a gente administra, o prejuízo a gente acumula, né? Então, lembrando dessa colocação desse companheiro, eu queria pedir aos nossos ouvintes, principalmente esses que fazem as likes, né? E ficam todo mundo apostando para chegar aos 1000, isso, né? Aquela brincadeira que vocês fazem, né? Incentivando as pessoas, mas não basta só pegar o celular, o computador e participar, né? Porque a rádio precisa de ajuda financeira mesmo, né? E as pessoas têm que despertar para isso. Eu sempre, quando falo da rádio, eu digo assim, a emissora da Fraternidade é uma emissora dos espíritas. Tem uma fundação que é administradora. Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Exatamente, mas a emissora é dos espíritas. Foi essa a proposta que o Geraldo de Aquino apresentou. Agora do mundo. Dos espíritas, não só mais do Rio de Janeiro, quando ela foi inaugurada, mas agora para o mundo inteiro. Então eu peço que vocês realmente se sensibilizem e ajudem financeiramente. Porque se a gente, por acaso, cair no que é chamado vermelho em termos de contabilidade, o caminho é fechar. Mas graças a Deus, a Paulo de Tarso e aos nossos ouvintes, a gente está sobrevivendo, estamos crescendo, né? Estamos com esse estúdio lindo, né? Que foi uma grande conquista voltarmos para esse estúdio. Estamos com outro estúdio que brevemente será inaugurado, que é a reforma do Estúdio A, que vocês também vão ter oportunidade. E isso tudo, Ligênio, graças à contribuição humilde de muitas pessoas. Pessoas nos procuravam, mandavam mensagem, mas eu não tenho muitos recursos. Hoje, com o Pix, você pode doar qualquer valor, qualquer contribuição, ela é bem-vinda, né, aqui para a nossa Rádio Rio de Janeiro. Agora ela, que me abandonou, nos abandonou, mas por uma nobre causa. Eu sei que é uma nobre causa e é uma pessoa que eu tenho extrema admiração, que é Berenice Lima. E a Berenice, eu quero aproveitar a sua fala, Berenice, porque a Berenice está apresentando, né, um programa que é muito importante aqui para a Rádio Rio de Janeiro, que é uma das grandes missões dessa rádio, que é salvar vidas. Eu falo do Médicos Sem Fronteiras, que é um comercial que me emociona muito, né? Aqueles médicos que saem, vão para lugares de guerra, lugares de grande sofrimento para salvar vidas. Isso é um trabalho extremamente valoroso e bonito. Mas a Rádio Rio de Janeiro também, ao longo dos seus 52 anos, ela vem salvando milhares de vidas. E isso não tem preço. E a Berenice começou um projeto há algum tempo, que é o estudo do livro Memórias de um Suicida. Esse programa que vai ao ar
toda sexta-feira, não é isso? De 10 até as 10h25, com reprise nas segundas-feiras, também de 10 a 10h25. Então, em defesa da vida, em todos os sentidos, junto com Jane Chantre. Seja muito bem-vinda, Berenice Lima. É muito bom estar aqui. A rádio, ela é tão fraterna, é tão bacana, né, tão legal, que 52 anos atrás, eu tinha 8 anos de idade. Né, e já tinha gente, um grupo aqui com o meu amigo, plantando a semente da rádio. Né? E ao longo desses 52 anos, quantas pessoas foram alimentadas? Eu falo que a rádio é uma grande farmácia e cada programa é um remedinho para a alma, né? E que funciona. E eu cheguei na rádio, eu cheguei na doutrina espírita em 2002, cheguei na rádio em 2004. E quando eu descobri a rádio, olha, mudou assim minha vida. Nossa, que coisa legal. E eu vim fazer parte aqui, o Gerson me convidou para fazer parte. Sempre ele, né? O estudo do nosso lar, e eu nunca mais saí daqui. É um prazer Berenice, muito grande. Você falar mais perto do microfone. Né? E é muito bom estar aqui, né, nessa grande fraternidade. E por conta da fraternidade, a rádio vai fazer aí uma festa. E essa festa tem um tema que se chama Feirão, porque na verdade é uma festa para encontrar os corações. Então participe, vamos lá. Nós precisamos da rádio. Muito, muito, porque 52 anos atrás, um grupo estava plantando a semente, para que hoje, 52 anos depois, quantas pessoas beberam dessa fonte? Quantas pessoas se alimentaram da rádio? Qual é a nossa proposta agora? Vamos juntos plantar sementes, contribuindo com a rádio, para daqui a 52 anos, ou estarmos aqui já idosos, ou estarmos desencarnados acompanhando a rádio, mas sabendo a quantidade de pessoas que foram alimentadas assim com esse programa, né? De trazendo vida para a gente. Então, estaremos lá no Feirão, que é uma festa de fraternidade, para conversar, porque muitas pessoas, até mesmo a própria depressão, é causada por uma solidão. Às vezes, embora estejamos muito interligados pela mídia, mas muitas vezes o que está faltando é a gente olhar no olho, dar aquele abraço. Nada substitui um belo abraço. Estaremos lá para abraçar todos, né? E nós precisamos da rádio, gente. Vamos fazer a história, plantando agora, fazer esse plantio novamente, para daqui a 52 anos, essa rádio também está no ar, fazendo 104 anos. E com a nossa participação, né? E Berenice, ainda falando sobre o programa, sobre a importância dessa prevenção, né, ao suicídio, o que dizer, Berenice? Aproveitar a sua presença aqui. Tenho certeza que Dona Ivone do Amaral Pereira está aqui presente conosco. De tantos ouvintes que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando aí pelo rádio, pelo YouTube, pelo aplicativo, mas que estão com aquelas ideações suicidas. É aquele pensamento que parece que ele não passa, é o tempo todo aquele pensamento invasivo dizendo: a sua vida não tem valor, a sua vida acabou, não vale a pena continuar. O que dizer para esses nossos irmãos que estão agora? Aqui, claro que nesse momento eles estão aqui focados com a gente, mas tendo que lutar todos os dias contra essa ideia do suicídio. Por isso que a rádio é esse remédio, né, para nós. Porque por isso que a rádio é esse remédio para nós, porque em qualquer momento entramos no site da rádio, vamos ali escolher algum tema que vai nos fortalecer. Eu sempre quis fazer um programa sobre esse livro. E o que me chamou a atenção foi, num dos estudos do André Luiz, de uma das obras dele, nós recebemos uma carta de uma pessoa que mandou uma carta para a gente e contou a seguinte história, que tinha planejado matar o padrasto e se matar. Foi esse. E que na casa da avó tinha lá um machado e que a pessoa ia na casa da avó pegar esse machado, ia matar a pessoa e se matar. E estava tudo já organizado, tudo arquitetado e foi fortalecendo. E quando chegou na casa da avó, nós estávamos no nosso programa e a avó estava escutando o programa, né? E neste momento nós estávamos falando sobre o umbral, nós estávamos falando sobre a lei de causa e efeito, sobre as consequências, né? E não era tema de suicídio. No livro que nós estávamos estudando não tinha tema de suicídio.
E eu, do nada, comecei a falar muito da Ivone, falar desse livro e tal. E a pessoa ficou muito impactada e depois escreveu aqui para a rádio. E essa carta chegou para mim e a gente viu que é a rádio, de fato, ali, salvando uma vida por dar uma informação, né? Então, é um analista que nós temos, é um psicólogo que nós temos, é um médico que nós temos, é o alimento para a nossa alma que nós temos. Então, que a gente se una mesmo para essa rádio ela continuar aí por muitos e muitos anos, né? E isso aí, nós estamos sendo co-criadores desse mundo. Nós estamos participando da construção de um mundo melhor. E nada melhor do que depois de ouvir Berenice Lima, ouvir Maria de Fátima Miranda, né? Aí é uma dupla imbatível. E Miranda, eu vou ler só algumas mensagens aqui para corroborar o que a Berenice estava falando. A Mônica Almeida: eu fui salva pela Rádio Rio de Janeiro. Não fosse esse alento, talvez eu não suportasse essa dor e as limitações físicas, que, confesso, ainda não consigo entender o porquê. Isso é a Mônica. A Inês Chavão: parabéns à Rádio Rio de Janeiro. Foi através de vocês que conseguiram acalmar o meu coração quando perdi o meu irmão durante a pandemia. Que Deus abençoe a todos vocês. A Dani Fernandes: boa tarde, amigos da rádio. O que tenho a dizer é, essa rádio me salvou. Vocês, locutores, nem sabem quem eu sou. Mas eu sei de uma coisa, amo vocês. Dani Fernandes, Barra do Piraí. É emocionante, Miranda. De repente é mais próximo isso. Vai aí, Miranda, empurra a Berenice aí, ó, vai lá, empurra a Berenice, ó, pronto, resolvido. Vamos lá. Antes de falar sobre o suicídio e a mensagem, é importante reiterar o que a Jane falou. Aborto é pena de morte. Aborto é genocídio. E é o maior genocídio que a humanidade vem fazendo com a nossa cumplicidade, omissão e conivência. É importante não esquecer isso. Aborto é genocídio. Então, antes de grifarmos outras coisas, pensemos naquilo que está ao nosso alcance decidir, não é? E em relação ao suicídio, são muitos os ouvintes. Eu lembro que certa vez eu recebi uma carta de uma moça evangélica. Ela tinha perdido o irmão, não é? Ela considerava que tinha perdido por conta da ausência física, e ela tomou a decisão de se matar, porque era ele que dava toda a condição de vida digna a ela. E nesse dia que ela acordou decidida a isso, ela ligou o rádio, e estava na Rádio Rio de Janeiro, e nós estávamos no programa com o Valdenir Cruz. E ela fez uma pergunta em relação à morte e em relação o pós-morte, querendo falar do irmão e da saudade. E nós respondemos de acordo com o que Kardec fala. Depois ela mandou uma mensagem dizendo que a vida dela foi salva naquele dia, porque a decisão era não chegar à noite e se matar. É a voz de uma pessoa que representa uma multidão, que está no anonimato, não é? E eu lembro do primeiro contato que nós tivemos com a dona Ivone Pereira, durante uma avaliação numa evangelização. Quando nós percebemos a presença dela, eu falei: dona Ivone, na reunião mediúnica, infelizmente eu não vou poder ser muito útil. Ela falou: minha filha, não precisa uma mediunidade ostensiva. Eu quero te fazer um pedido. Por onde você passar, esclareça a necessidade de orarmos muito uns pelos outros. Porque tem muita gente sendo espancado na alma, emocionalmente e psicologicamente, e que estão à beira do suicídio por conta de assédio. É isso que nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, porque a nossa vida individual entra numa insignificância, mas o coletivo vai refletir a significância que nós dermos às nossas atitudes e escolhas. E isso está ao nosso alcance, não é? Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos também pelo número de amigos, espíritos desencarnados que nós temos conquistado. Porque a repercussão do nosso esforço, a nossa migalha, o óbolo da viúva, vai além dos ouvidos físicos, não é? Então, agradecemos a Deus, a Jesus e a cada um dos ouvintes. Nós sempre falamos, o mérito aqui é da rádio, não é? A rádio não é um apresentador. A rádio é composto desde aquele que cuida do jardim, o Valdenor, até quem no momento está à frente,
não é? O Vitorino e todos aqueles que dirigem espiritualmente, mas especialmente a parceria anônima de quem escuta, aprova e divulga. Lidiane pediu para falar. É só lembrar que o último censo já mostrou que o Brasil está envelhecendo. Isto é, né? O Aloysio não gosta disso. Eu também, né? Eu sou adepto disso. Eu também, né? Mas o Brasil está envelhecendo porque o número de nascimentos está diminuindo. E se o aborto for aprovado, vai ser mais uma forma de impedir que crianças ocupem nossos lugares. Então isso é uma coisa muito séria que a gente deve pensar, porque a fila de espíritos que precisam reencarnar é muito grande. Todos nós sabemos disso. E se as mulheres fecharem a porta à maternidade, a humanidade vai ser. Pela ordem agora, João Luiz Pessoa. Depois Berenice Lima. A Jane teve a palavra. Fala aqui pertinho, falou senão estão brigando comigo aqui. Suicídio, tudo que a rádio presta de serviços. Nós temos que lembrar que o espiritismo é o principal inimigo do materialismo. Isso tudo é pensamento materialista. Palavras de Kardec. Aborto. Tudo que eles planejam lá com pensamento materialista. E nós temos que divulgar o espiritismo. Divulgando o espiritismo, você está combatendo o materialismo. É isso aí. Berenice Lima. O materialismo é uma ideia muito perversa, né? Que causa muito mal. Mas com relação ao aborto, eu sempre falo para a pessoa colocar na internet, coloca lá o grito silencioso, Dr. Bernard Neidson. Dr. Bernard Neidson, o grito silencioso. Esse homem muito jovem, na década de 50, fez medicina e queria ficar muito rico. E ele viu que era um meio de ficar muito rico através do aborto. Ele foi em todas as faculdades, né? E conquistou lá as mulheres na revolução sexual. E a lei americana para o aborto é devido a esse movimento dele. E ele ficou muito rico. E ele fez esse vídeo onde ele diz que ele pessoalmente fez, se eu não me engano, 7 mil abortos, e as clínicas dele, eu acho que 70 mil ou 50 mil abortos. E até que um belo dia, quando chegou a ultrassonografia, na década de 60 para 70, ele assistiu um exame da ultrassonografia e ele se chocou com aquela vida ali dentro. E, a partir dali, ele mudou a vida dele. Foi a estrada de Damasco dele foi exatamente naquele momento. E ele fez esse vídeo, O Grito Silencioso, onde ele filma o aborto usando a ultrassonografia, mostrando ali o feto, gritando aquele grito silencioso dentro do ventre ali, da barriga da mãe, né? Então, ele é um médico, onde ele diz, logo no início do vídeo, que ele desafia a qualquer pessoa a favor do aborto assistir aquele vídeo até o final e continuar com essa ideia. Então, para as pessoas simpatizantes, assistam esse filme, divulguem esse vídeo, porque ele, né, inclusive, pegou todo o patrimônio dele e reverteu para ser contra qualquer lugar contra o aborto. Inclusive, na Espanha, ele fez um movimento muito bacana para que não se estabelecesse o aborto lá. Então, nós precisamos saber sobre isso para nos fortalecermos, né? Para passar para as pessoas, porque ele faz no olhar da ciência. E ele conta como é que a ideia do aborto surgiu, com essa ideia materialista, porque por trás do aborto existem clínicas e mais clínicas de cosméticos, de tantas outras coisas que usam os nutrientes da placenta, né? Não é só a vida que vai ali, não. É um negócio. E muitas vezes pessoas com ideias materialistas querem colocar o aborto porque por trás disso existe um negócio financeiro muito grande, né? Aloysio Guigino. O que nós estamos vendo aqui e acompanhando é o papel da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro, o que ela busca é sempre trazer informações para a reflexão de cada um de nós. Nós somos donos dos nossos pensamentos e temos o livre-arbítrio de adotarmos ou não determinada coisa. Mas
tudo que nós fazemos deve estar baseado em informações que nos chegam. E esse é o papel da Rádio Rio de Janeiro, nos informar à luz da moral cristã, à luz da doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que um tratado de moral, para que nós tenhamos subsídios para o nosso raciocínio. E o convite que nós sempre fazemos aqui na Rádio Rio de Janeiro é que nós reflitamos sobre as informações que nos chegam. Vamos ter a mente aberta e vamos refletir a respeito daquilo que chega até nós. Não é rejeitarmos de imediato, não é adotarmos de imediato, mas é nós refletirmos a respeito daquilo, porque isto trará para nós uma certeza maior no nosso caminhar, e esse é o papel da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. E aí, Luiz Guigino, aproveitando a tua palavra, né, foi falado aqui do materialismo. Mas nós vemos hoje, de forma assustadora, que mesmo dentro do nosso movimento espírita, você que trabalha no movimento espírita há muitos e muitos anos, não precisa dizer quantos, claro, espíritas que defendem exatamente tudo isso que nós estamos aqui mostrando que a doutrina espírita condena. Como entender isso, Luiz Guigino? O materialista não é espírita. Começamos por aí. Certo? Porque o materialista, ele tem as bases do seu raciocínio não são espiritualistas, são materialistas. Então, se é um raciocínio materialista, ele não é espírita. Ele pode adotar um rótulo, qualquer um que ele queira. Mas para ser espírita, você tem que trabalhar na sua condução de elevação moral e tem que se esforçar para domar suas más inclinações. As más inclinações dizem respeito, em geral, ao nosso conforto material, da vida física. Certo? Então, se nós nos atemos apenas aos valores da vida física, nós estamos mal. Estamos mal porque nós, com informações, sem que nós processemos, adotemos e vamos agir de acordo com isso, nós daremos conta da nossa administração. Jane Chantre, você, com a sua palavra, você mexeu com todos nós, né? Eu repito, hoje é um dia de festa, mas não basta aqui ficar fazendo só festa. Quando tem muita gente sofrendo, muita gente chorando, a gente tem o dever, como diz o Aloysio, é a missão da rádio, falar em defesa da vida, falar em defesa do amor, da paz. Nós temos procurado, ao longo de todo esse tempo, usar o microfone da rádio para pregar e promover a paz e também a vida. Então, a tua palavra emocionou a todos aqui, aos ouvintes, e todos pedem para te agradecer pela tua luta e que você não desanime. Muito obrigada, eu fico emocionada de saber que a Rádio Rio de Janeiro está chegando a tantos corações, e principalmente nesse momento em que a fraternidade precisa ser colocada em prática, em especial nessa fase, né, que é preciso chamar a atenção para a DPF 442. Somos espíritas, somos cidadãos e precisamos ficar atentos ao que acontece no nosso país. Vivemos numa democracia e numa democracia o povo precisa estar atento àquilo que os seus representantes, que estão lá nos representando, precisam estar ali para também eles estarem em defesa da vida, em defesa da sociedade, com uma sociedade com menos violência, com menos droga, com menos aborto, com menos suicídio. E o mundo que nós sonhamos, Ligiane, que é o mundo de regeneração. Eu queria aproveitar a oportunidade também para falar de uma situação que vem acontecendo e que o movimento espírita pode ajudar muito. É quando o jovem chega à universidade. Então é preciso que os centros espíritas levem a sério, invistam mesmo na evangelização da criança e do adolescente. Ligiane, você é um homem inspirado, Ligiane. Porque se a gente não fizer esse trabalho, o jovem, quando chega à universidade, com quase 100% dos professores materialistas, a pressão é muito grande. Então, queremos lembrar aos pais, aos evangelizadores, que façam, né, desde o início, esse trabalho
de mostrar como é bela a vida e como ela é necessária para o progresso de nós como espíritos imortais. Berenice, essa fala do Lidiênio aí é realmente inspiradíssima, porque é preocupante, o Berenice, ver o quanto... Aliás, o número de suicídio entre jovens é alarmante. E Kardec, no livro Obras Póstumas, numa profecia, que aquilo ali é uma profecia, quando ele fala sobre a regeneração da humanidade, ele fala que iria espantar o número de suicídios, até mesmo entre crianças. E o Lidiênio lembrou da questão das universidades e do quanto que é relevante o número de jovens que saem da casa espírita, adentram o mundo universitário e se declaram materialistas e começam a defender exatamente tudo ao contrário daquilo que eles aprenderam na casa espírita. Onde é que nós estamos errando, Berenice? Na verdade, nós estamos, neste momento, num momento muito importante no nosso planeta, da nossa vida, e que bom que nós estamos aqui reencarnados, né? Então, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós precisamos estar assim, muito atentos. No nosso trabalho, a evangelização é fundamental. Todos os médiuns da casa, todos os médios que trabalham no tratamento espiritual, na reunião mediúnica, todos são evangelizadores, né? Porque a evangelização não é apenas aquela criança que está ali. E o espírito que nos orienta, que é o Dr. Erma, né? Ele sempre fala que a gente não olha a criança como um amontoado de células pequeno. Não, ali é um espírito, né? E que a gente tenha uma programação de semeadura naquela mente, né? E trazendo a importância dos pais. Então, a nossa evangelização lá é todos os dias, porque a gente faz um trabalho onde todo o bairro, né, toda a comunidade que a gente trabalha, frequenta todos os dias a casa de 7 da manhã às 4 da tarde. Então, é um trabalho assim, bem diferenciado, onde a gente faz o culto do lar todos os dias, onde a evangelização é todos os dias, onde todo mundo passa por tratamento espiritual, onde a gente faz muitas discussões, e o que é mais interessante, muitos jovens saindo do caminho torto, mas aquele caminho torto mesmo, muitos que já foram presos, né? Muitos que já tiveram assim complicações e que realmente querem ser pessoas de bem. Então a gente faz um trabalho maciço através de um programa, de um projeto chamado Projeto Eurípides Barçanufo, Educação do Espírito, onde nós colocamos a evangelização em primeiro lugar. E a gente vê o efeito disso na prática, né? Quando um jovem, isso eles falam, quando um jovem entra no caminho torto, ele entra 1 mais 5, depois acaba entrando mais 5. E quando sai, 1 mais 3. Então, para cada um já saíram 28, que são profissionais hoje. Então, a gente coloca aí uma média de 100 que não estão, mas estão fazendo uma diferença por conta da evangelização. Agora, a evangelização não é só da boca para fora, não é só aquela horinha, montar uma aula naquela horinha. Evangelização é vivência. Então, que as casas espíritas, né, se unam para a vivência da evangelização com todos, porque toda casa que eu vou fala que tem dificuldade de evangelizador, que são poucos trabalhadores. Os médiuns que estão representando na prática a doutrina espírita, eles têm que ser os evangelizadores, porque reunião de desobsessão é a céu aberto na evangelização. Essa é a verdadeira desobsessão, né? Miranda, tem aqui rapidamente, que a gente vai ter a música do Ricardo rapidinho. O Valmir colocou uma coisa que precisa ser esclarecida aqui. Pega o microfone aí, puxa aí. Ele falou o seguinte, os setores da sociedade, inclua-se aí as religiões, jogam a conta do aborto sobre as mulheres. E os homens, como ficam? O aborto já é proibido no Brasil, mas sempre ocorreu a despeito das leis. Essa questão dos homens, os homens não estão isentos da responsabilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus que nos convida, não é? Então, o aborto, a responsabilidade é coletiva. Mas é importante, já que nós falamos de um crime e de responsabilidade, sabermos que a misericórdia divina nos dá oportunidade a todos de refazer as escolhas infelizes.
não é? Nos conscientizando do ato e divulgando e oferecendo recursos para que ele seja corrigido e que não seja mais uma alternativa para quem não conhece, como aqueles que cometeram ou cooperaram, descuidaram ontem. Porque as nossas experiências marcantes são lições. Não é? Então, o aborto é responsabilidade de todos que estão envolvidos, de quem pressiona, de quem é indiferente, de quem comete, não é? Do desespero, porque a responsabilidade dos nossos atos reflete no coletivo. Não podemos esquecer que, de alguma forma, ser indiferente à vida é fechar a porta para nós mesmos, porque é a pedagogia da reencarnação. E daqui a pouco somos nós que precisamos voltar. Mas eu ainda não desencarnei, mas de repente está sua mãezinha, seu paizinho, seu afeto, querendo voltar. E dito isto, Maria de Fátima Miranda, faltam 2 likes, Lidiane, para chegarmos aos 1000 likes, e você não deu o like, Lidiane, isso é uma coisa muito grave. O senhor sabe que fora do like não há salvação, né? Ó, faltam 2. Ó, João Luiz também, ó, fora do like não há salvação. E a história do like, Lidiane, é a seguinte: nós temos muitos ouvintes que declararam que chegaram ao acaso na Rádio Rio de Janeiro. Eles estavam lá no YouTube pesquisando sobre espiritismo e surgiu uma publicação da Rádio Rio de Janeiro. Pode ser o programa da Berenice, qualquer programa aqui da rádio da Jane. E ele foi lá e tocou. Por que isso acontece? Porque existe uma inteligência artificial. Quanto mais likes, quanto mais comentários, quanto mais inscritos, a plataforma impulsiona. Hoje nós temos ouvintes que chegam de todos os cantos do Brasil. É de norte a sul, de leste a oeste. É porque a rádio ela promove a inteligência espiritual, né? Exatamente. Tem a inteligência artificial e tem a inteligência espiritual. Ricardinho, ou Ricardo, né? Eu gosto de Ricardinho, mas ele fala que é Ricardo. Ricardo vai cantar uma música para nós, comemorando os 1000 likes que chegou, né? Para trazer a alegria, para trazer essa confraternização. Olha lá, ele entrou e já deu like 1000. Qual a música? Com certeza. Qual é a música agora? Deus sabe o que é bom para mim. Então vamos ouvir. Tristeza e alegria, a vida é sempre assim, e só nos resta aceitar com resignidade, pois Deus sabe o que é bom pra mim. Todo dia é um novo dia pra recomeçar, seguindo com atitude, com um brilho no olhar e com o melhor que trago, enfim, com resignidade, pois Deus sabe o que é bom pra mim. Todo dia é um novo dia pra se superar. Abro os braços pro amor e pra felicidade, com fé e com coragem sigo o brilho dessa luz. Abro os braços pro amor e pra felicidade, com fé e com coragem sigo os passos de Jesus. Sem desistir e com perseverança e esperança no olhar, acreditando no porvir e tendo a confiança que a vitória está bem perto de chegar. Abro os braços pro amor e pra felicidade, com fé e com coragem sigo o brilho dessa luz.
pros braços, pro amor e pra felicidade. Com fé e com coragem sigo os passos de Jesus. Sigo os passos de Jesus. Sigo os passos de Jesus. Um grande beijo a todos e feliz aniversário à Rádio Rio de Janeiro. É isso aí, parabéns. Ó, segura aí para pelo menos o pessoal dar tchau. Aloysio Guigino, dá tchau aí. Continuando aqui, nossa emissora da Fraternidade, vamos caminhando para os mais 52 anos. João Luiz Pessoa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Falamos pouco do feirão, porque o assunto que foi levantado pela Gênia é muito importante, então tudo que nós pudemos aqui apresentar como sugestões e como considerações, fechou o assunto. Muita paz a todos, até o dia 10 de dezembro lá em Niterói. É isso aí, dia 10 de dezembro, Feirão, Rádio Rio de Janeiro, vai ser lá no Centrinho, no bairro, no Pé Pequeno, em Niterói, tá? Então, dia franca. 10 de dezembro. Oi? Entrada franca, né? Entrada franca, ainda ganha abraços e passes de Maria de Fátima Miranda. Jane Chandre. Agora segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Isso aí. Lidiênio Barreto. Foi uma alegria participar desse programa hoje e eu só chamo o João Carlos. Chama o João para dar tchau também. O telefone para o próximo domingo, dia 12 agora de novembro. Fala aí, João. É o 99-104-1800. 99-104-1800. É isso aí. Berenice Lima. Estarei lá no feirão, no dia 10, né, esperando você para a fraternidade, para a gente conversar, se abraçar, contar causos, rir, né? Porque a rádio é tão bacana que ela cria esse momento de estarmos juntos com vocês na grande fraternidade. Na porta de entrada do feirão estará Berenice Lima, Maria de Fátima Miranda, com direito a um abraço e um passe. Miranda, fala aí, minha Miranda. Com mochila nova no feirão, hein? Mochila nova no feirão. Gratidão, que Jesus nos conduza. Tinha que ser o Jesus nos conduza, né? Então que Jesus nos conduza, muita paz a todos, feliz aniversário, Rádio Rio de Janeiro, 52 anos no ar, a emissora da fraternidade. Debate na Rio.